Irmãos, tudo que fizermos em prol da obra, em prol da igreja, em prol do ser humano, jamais deixaremos de ter uma recompensa por isto. Deus, Ele é justíssimo, irmãos. Sabe recompensar, sabe retribuir a tudo e a todos por tudo que fizermos pela nossa igreja. Mas tem um detalhe, Ele vai retribuir pelo que nós fizermos de fato. Não adianta nós querermos fazer. O querer é uma grande parte do processo. Mas, irmãos, uma construção é levantada quando o projeto está pronto? É lógico, sem ele não há possibilidade, não fica bem feito. Mas só ter o projeto na mão não adianta, irmãos. Tem que ter a construção de fato. É isto que o amado apóstolo Jesus, ele disse: porventura a fé te salvará? O que te salvará, na verdade, são as obras, e não a fé somente. É claro, não existe obras sem fé, mas a fé sem obras, ela também não existe. Entendam bem, não existe uma obra, não existe um trabalho sem você ter fé em alguma coisa. Ninguém vai trabalhar sem ter a certeza de que vai receber o seu salário. Ele pode, digamos, materialmente falando, nem receber por algum motivo, mas ele teve a expectativa, a esperança de receber. E por isso ele foi ao trabalho. Mas existe um trabalho, uma recompensa financeira, um salário, sem existir o trabalho, irmãos? Não existe. É preciso do trabalho. É preciso do esforço, é preciso do empenho de cada um dos irmãos. É preciso trabalhar pela obra, estar atento. O que minha igreja precisa? Isso é ser unido, irmãos. A união não está resumida simplesmente num aperto de mão, no eu gostar dos meus irmãos, no eu fazer as coisas que meus irmãos querem, em visitar as pessoas. Não, isso não é uma união, irmãos. Isso o mundo todo até faz. Existem até campanhas de visita às casas dos outros. Existem muitas coisas que o mundo está cheio disto, mas isto não é união. Até porque, irmãos, quando às vezes falta o incentivo, a campanha não acontece. Então veja, não existia de fato a verdadeira união. Mas a verdadeira união que o irmão Ódio está querendo, que exista entre nós e ele, entre nós e a Santa Avó, entre nós e nossa Mãe Maria Santíssima, é uma união que produz obras, até mesmo, irmãos, sem ver quem serão os beneficiados por aquela obra. Quando nós fazemos, por exemplo, o programa Hora Milagrosa, existe lá uma rádio que retransmite, nós sabemos quem vai ouvir aquele programa? Não sabemos. Sabemos se às vezes um vizinho, se é um conhecido, se é um parente. Mas o fato de eu ajudar a que aquele programa aconteça, eu estou obrando, eu estou fazendo obras, eu estou produzindo obras, sem mesmo saber quem será beneficiado. Isto é a verdadeira união, irmãos, uma união desinteressada no que o outro pode trazer de benefício para mim, mas interessada no benefício que virá dos céus. Irmãos, nós temos aqui na terra muita graça de Deus, um benefício enorme. Somos livres de perigos, de males, até de doenças, de muitas coisas. Grande é o poder da Santa Voz sobre nós, mas nós nem calculamos o benefício que virá de Deus quando alcançarmos o nosso galardão. Será ainda muito superior ao que nós vimos enquanto estamos na terra. Então nós temos que trabalhar mirando, trabalhar visando, trabalhar tentando alcançar e de fato, sabendo que com o trabalho alcançaremos, isto é uma certeza, um galardão supremo que virá de Deus. Não somente em querer a graça da terra. Porque, irmãos, quando recebemos a recompensa material, ela não existe mais nos céus. E não sou eu, pastor, ou o conselho da igreja, ou o irmão Aldo, ou a Santa Avó que disseram, foram o próprio Deus, o próprio Jesus disse isso. Não existe 2 pagamentos para um trabalho só feito. Então ele disse, procurai a recompensa que virá dos céus, em oculto. Porque quando a recompensa é dada na terra, já não terá mais uma recompensa celeste. Ele disse isso em um trechinho muito
pequeno, muito simples, mas que traz para nós um exemplo da recompensa de Deus. Ele disse assim: quando ajudar alguém, um pobre, um necessitado, não fale para ninguém que ajudou. Quando fizer uma oferta na igreja, às vezes até uma oferta expressiva, não fale que ajudou. Ele até disse: o que uma mão te der, o que uma mão der, a outra nem fique sabendo. Porque Deus que vem em oculto recompensará. Por outro lado, aqueles que ajudam e tocam tambores quando faz a ajuda, clarinatas nas esquinas, ele disse, a recompensa já virá dos homens. O que ele quis dizer com isso? Quando nós vimos alguém fazendo uma boa ação, o que vem na nossa cabeça? Nossa, que bacana, que legal, que bom este gesto. Parabéns, fulano, parabéns, ciclano. Já teve recompensa, irmãos. Então Deus não recompensará. Jesus que disse isto. Então, quando alguém faz uma obra visível, até de forma clara, para todos verem, olha, eu sou isto, eu faço aquilo, aquilo outro, as pessoas já estão vendo, já estão dando os parabéns. O salário já foi pago pelo trabalho feito. Mas então nós temos que ter clareza de qual salário queremos receber, o da terra ou o dos céus. Irmãos, temos que buscar o dos céus. Isto é uma regra para o Filho de Deus. Até para as pessoas que vivem na terra, às vezes elas não sabem tanto como faz para agradar a Deus, não sabem tanto agradar a Deus como precisa, e vão até fazendo, uma ajuda aqui, outra ali, tem pessoas muito esforçadas, tem pessoas muito serviçais, e estão fazendo o que sabem. Mas agora nós, que temos o Consolador, que temos a verdade conosco, que temos clareza das coisas dos céus, nós temos que buscar o quê? A recompensa de Deus. Porque esta, irmãos, é infalível, esta é precisa, esta é perfeita, esta não tem reparos, não precisa de reformas, ela é excelente, ela é perfeitíssima. E vale a pena, irmãos, quero até finalizar esta mensagem para depois entrarmos na outra, dizendo aos irmãos que vale a pena. Em primeiro lugar, porque o ambiente celestial, o reino dos céus, ele é perfeitíssimo. Ele não há dor, não há tristeza, não há sentimentos maus, não há angústia, não há falta de nada, irmãos. Ele é completo, ele é perfeito. Não há nem as coisas que sentimos no mundo, que até vamos nos acostumando, mas que não são boas. Não existe nada de ruim nos céus, pelo contrário, só existe paz, alegria, felicidade, tranquilidade, serenidade, existem a harmonia perfeita entre os irmãos, entre os santos que lá estão, é perfeitíssimo. Então, o simples fato de chegar no céu já é para nós um galardão. Mas nós temos que saber que existe como, irmãos, ir para os céus de uma forma excelente, perfeitíssima, com galardão, inclusive podendo servir a Deus lá dos céus, podendo ajudar ao Pai lá do reino dos céus. E é isto que nós temos que buscar, irmãos, ser serviçais na terra, ser prestativo na terra, para quando chegar no céu, termos demonstrado a Deus pelas obras que praticamos, que estamos prontos para servi-lo, para ajudá-lo, para ajudar na obra, para ajudar as pessoas que precisarem de nós. Isso quando enviados por Deus, porque quero dizer aos irmãos, vale a pena, irmãos, lutar pelo reino dos céus. Vale muito a pena. Os anjos e os santos nos céus têm um conforto e uma paz excelente, que não há descrição, irmãos. Não há como, com palavras materiais, na nossa língua ou qualquer outra língua do mundo, expressar qual o sentimento de entrar nos céus, qual a maravilha de ser celestial, de ser anjo, de ser santo, de ser alguém nos céus com galardão. É excelente, irmãos. E prova disso está em quantos irmãos cumpriram sua missão na terra e hoje estão nos céus, gozando de um galardão, gozando de um amparo celestial, gozando até mesmo da oportunidade de vir à terra, poder estar conosco, poder ajudar alguém, poder fazer a obra de Deus acontecer, inspirando, protegendo, aliviando o sofrimento das pessoas. Tudo isso é muito bom, irmãos, e vale a pena lutar pela nossa salvação. Temos que lutar buscando isto, irmãos. É claro que nós não vamos ser interesseiros. Eu vou fazer só porque tenho galardão, mas trabalhar com amor, trabalhar com fé, sabendo sim que nós teremos um galardão nos céus.
Nós temos que trabalhar sabendo do que seremos, sabendo do que teremos, sabendo de que a recompensa de Deus é infalível. E ela virá, irmãos, com toda certeza. Mas temos que trabalhar. Podemos ser acomodados? Não. Não podemos ter preguiça. Não podemos ter falta de interesse. Não, tem que trabalhar. Porque às vezes na terra, nós temos uma dorzinha, temos uma canseira, temos uma certa desconforto, alguma coisa. Mas nos céus, nós seremos perfeitos. Não há dor, não há tristeza, não há desconforto, não há nada disso. Lá é tudo belíssimo. Não há nem calor, nem frio. Não há insetos, mosquitos atrapalhando o dia a dia. Não há nada disso, irmãos. Lá é tudo perfeito, maravilhoso. É esplêndido. Os nossos olhos, nossa mente, jamais daqui da terra conseguirá alcançar as belezas dos céus. Mas o que temos de certeza, garantidos pela Santa Avó e pelo nosso profeta Santo Irmão Aldo, que lá é excelente, é maravilhoso, é esplêndido. Não há como comparar nem mesmo com a terra, mesmo sabendo que a terra é tão linda, sabendo que a terra é tão maravilhosa, mas não há como comparar os céus com a terra. Vamos então continuar nossa reunião com a próxima mensagem, que diz que o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa são as colunas da Igreja Apostólica. Assim prometeu Jesus nosso Senhor sobre o futuro e o firme fundamento de sua Igreja na terra. Ao vencedor, faloei uma coluna no templo de meu Deus, e de lá não sairá jamais. Sobre o vencedor também escreverei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus. E também escreverei o meu novo nome. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vieram completar os que ainda faltava sobre o firme fundamento da igreja, consolidando a base, o alicerce, as colunas com que se refere São Paulo aos fiéis sobre o futuro da igreja que estará nela fundamentada. Então diz São Paulo: portanto, já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como o próprio Cristo, como pedra angular. Nele o edifício inteiro será construído, vai se elevando para formar o templo santo do Senhor, e nele também vós sois incorporados na construção, para formar pelo Espírito, que é o Consolador, a habitação de Deus. Portanto, prezados irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são colunas que completaram esta obra gloriosa de Deus, que é a Santa Igreja. É a Igreja prometida, que é completa em tudo, na doutrina, na disciplina, na fé, no amor, na perfeição, como um modelo para os filhos e filhas de Deus que a seguirem. O ministério do Santo Irmão Aldo completou o ministério da Santa Avó Rosa. Ela e Jesus iniciaram esta igreja com o Santo Irmão Aldo, juntamente com a participação dos fiéis, que completa a cada dia a obra de nosso Deus, que é a Santa Igreja. Como diz o apóstolo São Paulo, a habitação de Deus ou morada de Deus entre o povo. Entretanto, é preciso que todos sejam perfeitos em obras e ajudem a Santa Avó Rosa e Jesus nosso Senhor, pois eles dependem do proceder do seu povo, ou seja, de cada um de nós, para completar a missão que nos foi dada neste templo glorioso de Deus, a Igreja Apostólica. Portanto, as duas colunas que faltavam já estão entre nós, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Não há perigo desta igreja cair, porque somos fiéis e obedientes à disciplina que honra e moraliza a todos os ensinos que recebemos destes santos. Tudo é perfeito nesta igreja, os sacramentos de grande valor para os fiéis, para terem segurança, vitória, a doutrina e disciplina, os hinos de adoração e louvor, além da glória de termos em nossa companhia Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, os santos apóstolos, os santos profetas e toda a corte celestial.
À Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, dedicamos o mais perfeito e sincero louvor e adoração por tudo o que fazem em favor do povo apostólico, para unir os corações, as famílias, corrigir, transformar vidas, santificar o pecador e redimir almas. Também a nossa gratidão e adoração a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, ao Divino Espírito Santíssimo, à Virgem Maria, a todo o poder celeste, pelo amparo e proteção concedido aos verdadeiros filhos de Deus. Então, irmãos, uma mensagem que fala a respeito das colunas que nós temos de sustentação. É claro está que uma construção, irmãos, não é feita de apenas 2 colunas, mas é feita de diversas colunas. Porém, estas 2 últimas que faltavam para completar a obra de nosso Deus são a Santa Avó Rosa e nosso profeta Santo Irmão Aldo. Agora, a obra está perfeita, a obra está completa. E esta igreja, irmão, será anunciada, conhecida em todo o mundo. Não haverá um só lugar neste mundo que não conhecerá esta igreja. E acontece que alguma pessoa pode até pensar assim, mas isso parece que não é verdade. Isso parece que é impossível, parece até de certa forma bastante difícil. E de certa maneira, olhando com os olhos materiais, é difícil mesmo. É bastante impossível para os homens. Mas irmãos, não disse Jesus o que é impossível para os homens? Para Deus é plenamente possível. Irmãos, nós vimos quantas transformações que estão ocorrendo, inclusive no mundo, para que isto aconteça. Na época de Jesus, para que Jesus pudesse pregar, para que Jesus pudesse falar às pessoas, ele andava a pé, dezenas, às vezes até centenas de quilômetros, gastando o solado de suas sandálias para alcançar alguma aldeia, para alcançar algum vilarejo, para alcançar algumas casas, para falar do nome de Deus. Hoje, irmãos, olha a diferença. Para nós pregarmos aqui, podemos estar sendo assistidos por qualquer lugar do mundo. Mesmo cientes de dificuldades que existem no mundo todo, de compreender a mensagem, até de poder acessar a nossa mensagem. Mas, irmãos, transformações vão sendo feitas, mudanças vão acontecendo para que isto ocorra. Ora, existiam lugares no mundo que ficou sabendo que Jesus tinha pisado este solo depois de 300 anos que Jesus já tinha subido aos céus. Hoje, é possível que qualquer pessoa ouça a nossa mensagem, ouça a nossa palavra de qualquer lugar do mundo, em questão de segundos, irmãos, com um delay, com um espaço de tempo, de um atraso de conexão de poucos segundos só. É um avanço. Mostra e prova a todos nós que a igreja já pode sim ser conhecida com da parte material em todos os lugares do mundo. Agora, outras transformações também, irmãos, vão acontecendo para que a igreja seja divulgada em todo o mundo. Como, por exemplo, até a mudança cultural de muitos países. Não existiam países, por exemplo, que eram totalmente fechados. Hoje já tem lá uma certa eleição, tem lá uma certa abertura, já recebem turistas e tudo mais. Existem, irmãos. Foram transformações acontecendo que aparentemente são normais, acontecem em decorrência do homem mesmo, mas não, é por vontade humana. Até mesmo os meios de transporte, como disse, Jesus andava a pé. Nós hoje andamos, por exemplo, de carro, andamos e viajamos de avião, viajamos de uma modalidade de transporte bastante rápida, e podemos acessar qualquer lugar do mundo praticamente, se não de avião, dali para frente de um trecho em diante de helicóptero, por exemplo. E podemos alcançar estes lugares que eram até então inacessíveis para o ser humano. Então veja, as transformações materiais para que isto aconteça, estão acontecendo. E agora a nossa parte, do nosso exemplo, do nosso trabalho, deve existir também, para que Deus possa nos usar para divulgar a igreja ao mundo. É por isso que aqui está sendo dito, nesta mensagem, é preciso das nossas obras, e nós batemos nesta tecla desde o início da reunião,
Precisamos ter obras. Irmãos, quais obras temos que ter? Às vezes algum ou outro irmão pode pensar, mas que obra é esta que o pastor está falando, que está na mensagem? Preciso ter obra, preciso ter obra. Que obra é esta? Será que é uma obra material? Sim, irmãos, material e diz respeito ao seu comportamento. Como você tem divulgado a igreja para os seus amigos? Como o senhor, a senhora tem divulgado a igreja para os seus vizinhos? Será que quando um vizinho está de noite olhando a sua casa, olhando a sua janela, ele está observando luzes como de uma televisão ligada? É uma obra que o irmão está falando para ele, boa ou mal? Isto é obra, irmãos. Quando conversamos com alguém a respeito de um programa televisivo, nós sabemos falar sobre ele ou ficamos como que esquecidos? Não conheço porque não assisto. Isto é obra, irmãos. Às vezes pensamos que vamos divulgar a igreja lá no exterior, que vamos falar do irmão Aldo para as multidões, mas esquecemos que o dever de casa não cumprimos, irmãos. Deixamos de fazer, estamos não produzindo obras. Quando às vezes saímos por aí e somos muito parecidos com alguém do mundo, estamos produzindo obras? Não estamos, irmãos, estamos indo contra a obra. Estamos indo contra a obra. Então, produzir obra para alcançar a magnitude do poder de Deus que Ele espera de nós é nos pequenos detalhes, porque Deus é assim, irmãos. É nos pequenos detalhes que Ele se demonstra. Quando nós olhamos, por exemplo, uma borboleta, um passarinho pequenininho, e nós pegamos em nossas mãos e começamos a analisar, o que compõe aquela beleza, irmãos, é a junção de pequenos detalhes. Assim também Deus observa a sua obra na terra. Ele observa a obra num todo, mas quando Ele se aproxima e vai vendo, Ele vai vendo os pequenos detalhes. Às vezes uma pessoa se acha até bastante importante para a igreja, mas ele vê, às vezes, uma senhora, um senhor de muita idade, que é muito mais útil para a igreja, produz uma obra muito mais bonita do que, às vezes, uma obra aparente de alguém. Então, isso é produzir obras, porque a igreja vai ser divulgada, mas por intermédio de quem? Isso que nós temos que pensar. Temos que pensar isto, eu gostaria que a obra fosse divulgada por meu intermédio. Eu gostaria que a igreja fosse divulgada por mim. E como eu vou pregar sobre a igreja? Às vezes o irmão, a irmã não sobe no púlpito, mas um pastor que sobe no púlpito prega de forma geral só para os apostólicos. E todos nós devemos pregar para apostólicos e não apostólicos também. Aí está a maior vantagem de ser apostólico, porque temos que pregar com nossas atitudes, com o nosso exemplo, com a nossa maneira de ser. Quando um irmão é muito reclamão, por exemplo, ele não está produzindo obras, porque o apostólico, ele agradece. O apostólico, ele sempre agradece, em todos os momentos de sua vida. Às vezes está lá no mercado e vê, às vezes, até um preço maior, ele está lá reclamando, lastimando. Mas que preço alto, que isso e aquilo. Está produzindo obras, irmãos? Não, está igual o mundo está. O mundo é próprio disto, de reclamar. O mundo é próprio de se não conformar com as coisas, de não aceitar as coisas. Mas o apostólico não, ele produz obras, ele é confortado. O apostólico, ele tem prazer na vida, ele tem prazer no próximo, ele tem prazer de ajudar, ele tem prazer até de vir para a igreja. Enquanto que outros, às vezes, vêm até por uma certa obrigação. Mas o apostólico não, ele é firme, ele é dedicado, ele tem que produzir obras. Afinal, é por isso que fomos chamados. Mas vai depender um pouco da nossa atitude, se nós vamos ser escolhidos. E aí os irmãos vão ver que, de certa maneira, um ou outro pode estar aqui, às vezes até perdendo um pouco de tempo. Porque se ele vem para a igreja e não quer aprender, se ele vem para a igreja e não quer ouvir a mensagem, se ele ouve a mensagem e acha que não é para si, às vezes ele vem para a igreja e não compreende que aquela mensagem é para si, não transforma os seus atos, qual a razão de vir para a igreja? Só para fazer mais um número, irmãos? Não adianta. Então a pessoa também tem que ser franca consigo mesmo.
Por qual razão eu frequento as minhas reuniões, se eu vou ouvir a mensagem e não vou colocar em prática? E nós precisamos de pessoas humildes, de certa forma, que ouvem a mensagem, coloca em prática e a partir daí demonstra que o Consolador faz parte da sua vida, que o Consolador dirige a sua vida. Como, irmãos, demonstraremos isso à Santa Avó? Este pequeno exemplo que falei aos irmãos. Às vezes, se lá em casa tem algo que não é bom, que está desobrando, ou seja, que está obstruindo o trabalho da igreja, que não está produzindo as obras do Consolador, eu me livro daquilo, eu jogo fora, eu acabo com aquilo, deixo de assistir, deixo de fazer parte daquilo na minha vida e vou fazer a coisa que é boa, a coisa que é certa, o que é preciso, o que é necessário, o que é útil para mim. Então eu vou mostrar a Santa Avó, em primeiro lugar, o quanto eu atendi ao seu pedido, o quanto a sua mensagem, a sua palavra chegou até mim. E é interessante, irmãos, que as pessoas querem a igreja para o seu livre conforto. Mas quando uma palavra, às vezes, toca a sua pessoa, então aquela palavra já não interessa mais. Aquela mensagem já não serve mais, poderia nem ter ido nesta reunião, poderia talvez nem ter ouvido aquela palavra, seria melhor eu ter ficado em casa mesmo. Mas, irmãos, a Igreja Apostólica, ela é franca. Por isso que nós temos o primeiro hino da igreja, da verdade. Não adianta depois, lá na frente, por não querer transformar alguma coisa em sua vida, cobrar a Santa Avó, cobrar o nosso Santo Irmão Alto e às vezes até o nosso Pai, dizendo, mas por que isto? Por que aquilo? Porque no dia da reunião, naquele dia que você estava presente, ouviu o pastor falar e não quis aceitar. Ouviu eu falar, porque Deus está falando, e não quis colocar em prática. Irmãos, não teremos lá na frente desculpas para eventualmente o que estiver reservado para nós, porque as obras estamos praticando no dia de hoje. Amém. Nós vamos ouvir o último hino, que tem um título, Vou para os Céus. E após isso, então, nós encerraremos a nossa reunião.
Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé, por gentileza. Nós vamos agora, então, encerrar a nossa reunião, desejando tudo de bom a cada um dos irmãos, em nome da Santa Avó e do nosso querido e santo irmão Aldo. Que a bênção e a graça destes santos permaneça com todos e os irmãos possam sair muito alimentados pelos hinos que ouviram, desde o ensaio, os irmãos aqui de cedinho, e também pela oportunidade de um ver os outros e estarmos na companhia, especialmente dos anjos e santos que estão aqui. Vamos orar, finalizando nossa reunião. Ó querido e santo irmão Aldo, grande profeta de Deus, aqui está o teu povo, primaz, povo que te ama, que te adora, que presta o seu louvor prostrado diante do Senhor, da Santa Avó Rosa, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Pode ser até mesmo que dentro do nosso povo esteja aquele que está com um pouquinho de tristeza por estar cometendo alguma coisa que não é boa. Perdoe, irmão Aldo. Dê condição dele ter força para vencer o pecado. Às vezes até não gostou um pouquinho da mensagem, porque talvez em alguma coisa esteja embutido nela. Mas dê, irmão Aldo, muita humildade para todos nós, para que saibamos compreender que sim, esta mensagem é para mim, esta mensagem é para a minha família. Estou incorrendo neste erro, nesta falha, me ajude a melhorar. Assim te pedem, irmão Aldo, pedem até inclusive humildade para conseguir compreender e digerir tudo quanto foi aprendido nesta tarde. Santo e querido irmão Aldo, por outro lado, pode ter aquele talvez que arrependido te pede perdão. Rogo também em nome dele, irmão Aldo, para que seja perdoado, tenha os seus pecados limpos e a sua vida renovada com o Senhor, com a Santa Avó e com nossa Mãe Maria Santíssima, dando oportunidade a todos nós de produzirmos bons frutos, boas obras para o reino dos céus, para sermos muito úteis, porque sabemos, esta obra, seja em 1, 10, 20, 500 anos,
mas será divulgado em todo o mundo. O teu nome, irmão Aldo, será apregoado em todas as nações da terra, como grande e poderoso profeta de Deus. E nós teremos o prazer e a satisfação de anunciar o Senhor e a Santa Avó. Como estas colunas principais desta igreja apostólica anunciaram uma doutrina, uma disciplina perfeitas para a santificação e o cumprimento dos planos de Deus. Então, irmão Aldo, que bom que seja por nosso intermédio, que possamos ser os primeiros e continuar primeiros nesta divulgação e não sermos lançados como últimos, como disse Jesus. Mas não, estarmos aqui, continuarmos aqui, até um dia estarmos contigo aí nos céus, gozando do nosso galardão, como este hino disse. Santo irmão Aldo, abençoe esses irmãos, colocar os seus pedidos aqui nessa caixa de oração. Abençoe o trabalho deles, os seus negócios, a sua saúde, a sua família, o seu lar, para que haja harmonia, felicidade, entrosamento entre os componentes do lar, que haja a felicidade com a vizinhança, com os colegas de trabalho, com os amigos de escola, da faculdade, do curso, e tudo, irmão Aldo, que os teus filhos fizerem, tenham sucesso nos empreendimentos, que possam ser felizes, que possam ter muita paz, gozarem de muita saúde e terem sempre a alegria celestial na sua vida. Despeça agora todos os seus filhos com a tua paz, concedendo um bom regresso aos seus lares, uma boa tarde, um bom domingo e uma excelente semana amanhã de trabalho, de afazeres domésticos, de estudo, afastando os perigos, as pessoas mal intencionadas, tudo que é ruim da vida deles, concedendo então, querido e santo irmão Aldo, uma excelente semana, sendo bons obreiros do Consolador. Amém. Paz do Senhor a todos, um bom regresso e até a próxima oportunidade, quando Deus conceder.